Conta-se que um homem caminhava vacilante pela estrada. Em uma das mãos levava um tijolo e na outra uma pedra. Nas costas carregava um saco de terra e do pescoço pendiam algumas vinhas, ou seja, alguns cachos de uva, alguma coisa. Completando essa inusitada carga, equilibrava ainda o homem sobre a cabeça uma pesada abóbora. Sua figura chamava a atenção. E uma pessoa que ia passando se deteve e perguntou a ele: por que você carrega esta pedra tão grande? E o viajante olhou para a mão e comentou: que estranho, eu nunca havia notado que carregava essa pedra. Assim dizendo, lançou fora, colocou fora, jogou fora a pedra e continuou a sua marcha, sentindo-se agora bem melhor. Mais adiante, outro transeunte, ou seja, outra pessoa que ia passando, que topou com ele e vai e indaga novamente a ele, esse outro: você parece muito cansado, mas por que carrega uma abóbora tão pesada? E aí ele disse: estou contente que me tenha perguntado. Eu nem havia notado o que estava fazendo comigo mesmo. Então jogou para fora a abóbora, prosseguindo a andar com passos mais leves, e assim foi caminhando o tempo todo. Cada pessoa que ele encontrava lhe falava de um dos pesos que ele levava consigo. Por sua vez, o viajante, que ia descartando, um a um, conseguiu tornar-se o quê? Um homem livre e caminhando como tal. Seus problemas, acaso eram a pedra, o tijolo e a abóbora? É uma pergunta. Vocês acham que era? Que o problema dele todinho era esse? A pedra, o tijolo e a abóbora pesada? Naturalmente que não, né? Era a falta de consciência da existência delas. Quando ele viu que essas cargas desnecessárias e lançou longe, liberando-se, esse é também o problema de muitos de nós. Veja bem, essas pedras, esses sacos de terra e essas abóboras enormes nas cabeças da gente, como esse homem também carregava, isso aqui é um simbolismo, né, para poder a gente fazer essa comparação que vai ser feita agora. Então, carregando a pedra dos pensamentos negativos, o tijolo das más impressões, apesar da carga de culpas por coisas que não se poderia ter evitado, penduramos ao pescoço a autopiedade, conceitos de punição e de tudo que está perdido, sem solução. Não é de nos admirarmos, pois, que nos sintamos tão cansados, tão sem energia. Portanto, hoje, verifiquemos se estamos carregando a canga da mágoa, o mármore do remorso, a lápide da culpa. Seja um tijolo de recriminações ou uma grande pedra de queixas, lancemos tudo longe. Aprendamos a libertarmos e para quê? Para que a gente possa se sentir mais leve, seguindo pela estrada da vida como quem anda ao sol, em plena primavera, aspirando o ar das manhãs, enchendo os pulmões e oxigenando o cérebro. Desafoguemos o coração dos quilos de mágoa e vivamos lúcidos, perseguindo objetivos maiores. Não culpemos a outrem pelo nosso desânimo e nosso cansaço. Olhemos para nós mesmos, conscientizemo-nos das cargas desnecessárias
tomemos as devidas providências. Sigamos felizes, leves, conscientes, perseguindo metas de saber, de luz, de paz, de felicidade. Precisamos, gente, manter a consciência desperta. Não podemos nos deixarmos consumir pelo desânimo ou por qualquer sentimento de incapacidade. Devemos sim nos aprimorarmos sempre para que a gente possa se iluminar e possamos trabalhar para poder alcançarmos a felicidade que tanto todos nós almejamos. Essa pedra, esse saco de areia, essa abóbora pesada, essas vinhas penduradas nos pescoços, ou seja, a gente poderia chamar aqui também, em vez de vinhas de uvas, a gente poderia dizer que temos um cacho de banana pendurado no pescoço. São cargas que nós carregamos porque nós não olhamos para dentro de nós. Nós só olhamos para fora, para o exterior. Nós só olhamos a nossa existência material. E só queremos nos importarmos com essas coisas. Quando na realidade, nós devemos sim nos importarmos conosco mesmo. Quantas criaturas estão aí sofrendo, muitas vezes em processo depressivo, por conta de culpas, remorsos, por conta de se achar responsável por determinadas coisas que muitas vezes são, mas não é necessário que fique nessa culpa tão grande. Nós precisamos aprender, nós precisamos evoluir, mas como é que a gente faz isso? Não é trabalhando, se esforçando? A gente tem que exercitar as coisas, a gente tem que colocar as coisas em prática. E muitas vezes nós cometemos erros ao colocarmos as coisas em prática. Ou no nosso posicionamento do falar, no nosso agir, no nosso lidar com o outro, no lidar conosco mesmo, nós erramos. Mas esse erro não é motivo para você ficar se culpando, ou seja, colocando um girimum enorme, pesado na sua cabeça e sair por aí carregando. Não. Os erros são um aprendizado. É em cima deles que nós vamos aprendendo. Uma coisa que tem um ditado popular que diz assim: errar é humano, permanecer no erro é que é errado. Não é? Mas isso é uma grande verdade. Por quê? Porque nós, muitas vezes, quando vamos iniciar algo, que é a primeira vez, principalmente quando é a primeira vez que nós vamos realizar, quase sempre às vezes a gente comete erros. Muitas vezes esses erros é por imprevidência nossa, porque nós deixamos que o orgulho nos deixe, fique à frente, vá à frente da gente, o orgulho, ou a vaidade vá à frente da gente, o egoísmo, e aí nós cometemos erros. Mas não é motivo de estar se culpando tanto, como eu vejo por aí, a ponto de entrar em processo obsessivo, a ponto de querer muitas vezes se suicidar, tirar a sua própria vida do seu próprio corpo material, quer dizer, por conta de quê? De se sentir culpado. Isso quando a pessoa toma consciência que errou, né? Porque enquanto não toma consciência, não tá nem aí. Fez, errou, mas não tá nem aí. Mas a gente muitas vezes, gente, olha, eu vou dizer até, dar um exemplo bem simples. Aconteceu comigo há bem pouco tempo atrás. Eu estava à frente de uma tarefa, mas eu estava à frente dessa tarefa, mas eu estava me sentindo muito mal, mas mal mesmo. Eu estava angustiada, eu estava nervosa, eu estava irritada e não sabia por quê. Achava que era por problema meu de saúde, do corpo que doía, das dores que estava sentindo. Só que depois, quando eu tomei a decisão de não querer mais estar à frente da tarefa e entregar a responsabilidade para outros, sabe o que é tirar aquele peso das costas? Ou seja,
esse saco de terra, aquilo que eu estava achando que era bom para mim, não era naquele momento. Era como se eu tivesse com um saco de areia nas minhas costas. Por quê? Porque eu não estava me sentindo bem. Eu estava vendo que as coisas estavam caminhando de forma errada e que eu não poderia refazer aquilo. E eu estava me sentindo terrivelmente mal. Na hora que eu tomei a decisão, chega, não quero mais, e que eu tomei a atitude correta, os trâmites legais, eu simplesmente senti literalmente ou fisicamente que um peso das minhas costas foram tirados. Eu respirei profundamente aliviada e melhorei do meu humor. A angústia que eu vivia sentindo acabou. O nervosismo acabou. Acabou tudo. Por quê? Porque era aquele saco de terra que estava me provocando tudo aquilo. E eu achando que não, mas se eu entregar, não vai acontecer o que todo mundo está pensando. As coisas vão caminhar por outro canto. Eu preciso, as pessoas estão confiantes que eu vou realizar alguma coisa. Pensando só no outro. A gente deve pensar no outro, sim, mas não a ponto de você se anular. Porque essa anulação que você faz de você te traz consequências desse tipo, de fardos pesados que você... Quando você toma consciência que é aquilo que está te prejudicando, que é aquilo que está provocando isso em você, que você afasta de você, é aquela velha história, afasta de mim esse cálice. Aí o que acontece? Você respira fundo e você se transforma. E assim é com muitas das coisas por aí. Muitas vezes você não consegue ser transparente. Você é uma pessoa que teve uma educação, seus pais lhe criaram de uma forma, muitas vezes, para não se mostrar aos outros como você é. Ou seja, muitas vezes a nossa educação, quase sempre, passa pela hipocrisia. A hipocrisia é o seguinte: não fale aquilo que você pensa, para que as pessoas não vejam quem você é. Se alguém disser alguma coisa que você não gostou, você fica calado. Ou então, se alguém lhe perguntar algo, a sua opinião, fique calado. Não dê uma opinião contrária e as pessoas então vão lhe questionar. Ou seja, no fingir de tudo, não se exponha. E esse não se exponha cria no outro, naquela criatura, o medo. E o medo cria essas cargas pesadas. Por quê? Porque muitas vezes, por conta do medo, você não é aquilo que você gostaria de ser. Dá um exemplo. As pessoas homoafetivas. Os espíritos reencarnados que vêm num corpo material feminino, mas ele não vem. Ele não se sente feminino. Ou vem num corpo material de homem, mas não se sente másculo, viril. E o que acontece? Essas pessoas, por conta... Hoje em dia não, hoje em dia está mais aberto, né? A mídia e tudo isso, as novelas estão fazendo uma abertura, às vezes um tanto quanto exagerada, mas fazem. E o que acontece? Antigamente, e ainda hoje tem, quando as famílias são aquelas famílias muito conservadoras, que não admitem na família, vamos dizer, uma pessoa ser homoafetiva, o que acontece com essa criatura? Ela é uma criatura triste, é uma criatura nervosa, insegura, uma pessoa que muda de humor constantemente. Por quê? Porque não se encontrou ainda. Ou então, como a gente fala, né, não saiu do armário. Não sair do armário é o quê? Não se mostrou, não se fez ver, ou seja, trancou-se em si mesmo. Por quê? Pelo medo de o que a família vai fazer, com medo do que o pessoal na rua vai falar, com medo do que o pessoal no trabalho vai falar. E isso gera essas cargas desnecessárias. Por quê?
Porque você está sendo uma pessoa hipócrita, ou seja, fingida, ou seja, se mostrando de uma forma que você não é. Isso é hipocrisia. A hipocrisia não é mentir. A hipocrisia é você fingir que é uma coisa sem ser. É você querer mostrar às pessoas que é uma coisa que não é. Eu estou dando esses exemplos para você ter uma noção, porque é uma carga muito pesada quando você não admite ser quem é, ou não se deixa conhecer, nem por você mesmo, nem pelos outros. Essas cargas também pesadas, desnecessárias, é quando você acha que você é responsável por aquilo tudo. Veja bem, muitas vezes um homem casado, tem uma família e está com problemas. Às vezes é um diretor de uma empresa, ou mesmo às vezes um simples funcionário. Mas também pode ser aquela pessoa que tem uma empresa mesmo, um empresário. E ele está passando por problemas, vamos dizer, financeiros, ou de relacionamento, ou de perseguição política, alguma coisa. E ele então, como ele se acha responsável pela família, e como ele tem dentro dele aquele conceito machista, de que o homem é que tem que arcar com tudo em casa, que o homem não pode chorar, vamos dizer assim, pronto, um ponto aí, chorar, não pode se maldizer, se lamentar. Ele se prende, ele se fecha como um caracol dentro da sua carapaça. E o que acontece? Ele fica com toda aquela carga negativa, energética, e aquilo pesa tanto, a ponto de muitas vezes aquela criatura dar um tiro no ouvido, ou se enforcar, ou se jogar na frente de um carro, ou seja, suicidar-se. Se ele tivesse conversado com a esposa ou com o filho, tivesse chegado à família, tivesse reunido, tivesse dito, gente, olha, a situação é essa, está acontecendo isso, e eu não estou vendo uma saída. Eu estou colocando isso para vocês, para ver se a gente junto, conversando, ver se a gente acha a saída, como solucionar o problema. Aí ele vai compartilhar a responsabilidade. E aí tudo se resolve, porque sempre alguém do grupo vai dar uma ideia boa. E aí essa carga desnecessária ele tira do ombro. E não a carrega mais e não coloca em risco a sua própria vida. Ou até a vida do outro. Porque ele pode também tirar a vida do outro, daquele que está sendo o empecilho para que ele consiga as coisas. Então a gente tem que analisar e ver que muitas vezes nós estamos guardando problemas que se transformam nessas cargas pesadas, penduradas, atadas ao pescoço, ou aos ombros, ou à cabeça, ou então alguma pedra amarrada no coração, ali, prendente, e vai sufocando. Por quê? Por conta do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Porque muitas vezes a gente não compartilha os nossos problemas com o outro, para que o outro não saiba que a gente está passando por aquilo, o que é que ele vai dizer, o que é que ele vai pensar, vai comentar, vai galhofar, vai fazer isso. Não, eu tenho uma reputação a zelar, como se a pessoa que tivesse, muitas vezes, veja bem, eu dar um exemplo com doença. Eu conheço pessoas que, porque estavam com câncer, não pode dizer a ninguém que está com câncer. Aí uma pessoa disse a mim, olha, fulano está com câncer, mas não fale para ninguém, porque ele não quer que saiba. Eu disse, por quê? Não, para ninguém ficar vibrando negativo com ele. Peraí, gente, olha a maledicência. A maledicência é tão grande na cabeça do outro, porque talvez ele fosse pensar dessa forma, pensar negativo, porque o outro está com câncer, então ele vai e está com câncer. Não é para dizer a ninguém. Será que alguém tem tanta maldade assim? Ou se tiver e for pensar o inimigo da pessoa, gente, não tem nada demais. Então você fica, não quero que ninguém saiba.
e fica trancado ali, sabe? Além de estar passando pelo problema de saúde, ainda tá ali no orgulho, na vaidade, sabe? O orgulho ali falando mais alto. E vai o quê? O fardo vai ficando tão pesado que muitas vezes ele não consegue suportar. Não é o fardo da doença não, gente. É o fardo do orgulho, que ele termina abreviando os seus dias. Muitas vezes sendo um suicídio indireto, ou às vezes até o suicídio direto mesmo. Então é bom a gente fazer uma reflexão em cima disso. Pensar um pouco. Tire os fardos desnecessários dos seus ombros, da sua cabeça, do seu pescoço, do seu pé, do seu coração. Saia disso. Tome consciência de que nós estamos aqui no planeta Terra em aprendizado. Portanto, somos suscetíveis a errar. Mas porque cometeu erro não é para estar morrendo, se lastimando a vida